Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução, sobre ciências e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Federal de Ofenas, e hoje eu estou entrevistando a bióloga Carolina Virilo, que ela trabalha na Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Campinas, de São Paulo, né? E essa é uma entrevista das séries de empregos não acadêmicos, né? Que, como eu já falei, é uma demanda de vários alunos atuais de empregos que não envolve pesquisa, aula e tudo mais do que a área acadêmica ou as universidades acabam formando. Eu conheci a Carol já faz tempo, na época que eu fazia doutorado aqui na Unicamp. Ela, na verdade, foi uma das minhas primeiras orientadas de iniciação, né? Então, enquanto eu estava fazendo doutorado, você não pode orientar formalmente, mas eu era co-orientador dela, junto com o professor João Semir, da Unicamp, né? Fizemos um trabalho interessante sobre biologia floral de um arbusto aí de planta, né? Conseguimos publicá-lo, né? Então, mostra que a Carol estava na área acadêmica, foi formada como acadêmica, e a gente vai entender um pouco, que eu acho interessante para os alunos que estão interessados nisso, qual foi a guinada, como foi a guinada na carreira dela, ser formada na área acadêmica e depois passar para essa área mercadológica. Carol, primeiro, obrigado por você ter aceito o convite para participar do episódio. E aí eu queria que você falasse um pouco para a galera da sua formação, né? Então, já falei que você fez biologia na Unicamp, mas depois disso, né? E como você entrou depois na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Bom, Flávio, agradeço pelo convite. Sempre acho interessante mostrar para os alunos aí que existe uma possibilidade de trabalho fora da pesquisa e do ensino. Existe vida fora acadêmica? Existe vida fora da academia e da pesquisa e do ensino. Como você disse, eu fiz graduação aqui na Unicamp, fiz bacharelado e licenciatura na biologia. E depois eu fui para a área de biologia vegetal, onde eu desenvolvi primeiro meu mestrado e depois o doutorado. Eu defendi em agosto de 2010 e eu já estava na final, quase nos meados do doutorado, quando apareceu. Eu fiquei sabendo desse concurso e da Secretaria do Meio Ambiente, resolvi prestar e acabei entrando. Como você soube desse concurso? Eu soube porque, na verdade, eu já estava meio de olho, já sabia que podia sair edital e acabei ficando sempre pesquisando e procurando em sites que fazem compilados de concurso e fiquei sabendo. E aí eu entrei faltando praticamente 6 meses para eu defender. Eu já estava praticamente em pré-banca quando eu comecei a trabalhar. Você fez o concurso e aí demorou um tempo para chamar? Demorou um tempão. A prova foi em 2008 e eu fui chamada em dezembro de 2009. Então foi um ano e tanto, um ano e meio praticamente. 2 anos, E aí eu aproveitei que a gente tem a possibilidade de postergar um pouquinho, né, a posse e o exercício para... legal. Você pode adiar por 1 mês a posse. Tá. E eu usei esse tempo para tentar finalizar o quanto eu pudesse a tese, porque eu sabia que trabalhando 40 horas na semana ia ser meio complicado de eu conseguir terminar. Então, na verdade, quando eu efetivamente comecei, eu já estava praticamente em pré-banca do doutorado. Então você começou antes de defender? Comecei antes de defender. Eu entrei na secretaria em fevereiro de 2010 e defendi em agosto. Tá. Então foram 6 meses ainda. Mas já estava pronto. Assim, estava pré-banca, até aquele ajuste, isso, né? Trabalhando de fim de semana na tese. Mas era isso, eu estava com bastante vontade de trabalhar em alguma coisa aplicada. E aí, quando eu soube do concurso, eu já estava vendo rumores de que a secretaria ia contratar mais gente, que ia abrir concurso. Tava meio de olho, assim que eu soube do edital, eu me inscrevi. Na época, o salário não era bom, mas como era equivalente à bolsa de doutorado... legal. Eu considerei que... era mais ou menos equivalente à bolsa FAPESP. Tá, legal. Aí eu considerei que entre salário e bolsa com o mesmo valor, o salário pinga todo mês e a bolsa uma hora acaba. Eu achei que podia ser um bom negócio. Além do salário, tem 13º, tem café férias, né? Tudo bolsa isso. não, né? Bolsa não tem. Mas tem outras benesses, né? A bolsa, como você trabalha no horário que você quer. Verdade. Vai muito do orientador, né? Mas a gente teve sorte com o Flávio, que dava muita autonomia pra gente. Então... E aí, conta pra galera, o teu mestrado foi com o quê? Rapidinho, só pra... Foi com dinâmica de populações de cerrado, trabalhei em Itirapina, e no doutorado eu fiz um tema semelhante, só que em Mata Atlântica, comparando a dinâmica em diferentes altitudes, em áreas com diferentes declividades e aberturas de dossel também. Então, na verdade, era avaliar o desempenho dessas populações em diferentes situações dentro da Mata Atlântica. Com plantas, né? No doutorado. Isso, 4 espécies. Ou seja, bem acadêmico, nada aplicado, né? Nada aplicado, mas na verdade me deu um super subsídio
para o trabalho aplicado que eu faço hoje em dia, que, na verdade, uma das partes do meu trabalho dentro da secretaria é regulamentar o manejo de espécies nativas em Mata Atlântica, também encerrado, a gente ainda não começou, mas uma hora começaremos. E para você regulamentar o manejo de uma espécie, você tem que saber o quanto você pode mexer numa população sem que você comprometa a viabilidade ao longo do tempo dessa população. Então isso me deu um super subsídio. Apesar da academia não te formar direto, depois eu vou te perguntar outra coisa, mas não te formar diretamente para o mercado de trabalho, para um trabalho específico, lá na coisa, mas tem a grande vantagem dessa formação conteudística, né? Sem dúvida. Ou até a parte de ciência, né? Para depois você usar, né, esse conhecimento. Não, sem dúvida. Aplicar esse conhecimento. Fundamental. Eu uso muita coisa do que eu aprendi na graduação no meu trabalho. Bastante coisa mesmo. E você concorda com essa afirmação que eu fiz, que a academia, pelo menos a experiência da Unicamp que você passou, né? Ainda não formamos, né? Que eu sou professor na Federal, então vou me incluir a culpa nisso. Ainda não fazemos uma formação meio voltada para o mercado de trabalho. No geral, não. Eu acho que uma das poucas exceções que eu tenho visto é a Exalc, que tem já um perfil muito mais aplicado. Agora, o que eu vejo de colegas de USP, Unicamp, não sei como é que é lá em Alfenas, mas UFSCar também, colegas que eu tenho um pouco mais de proximidade, é uma formação estritamente acadêmica. Então, realmente, a gente sai da graduação sem saber que existe trabalho no mercado de trabalho, tanto no setor público como no setor privado, para biólogo. Eu acho que, em parte, é uma questão histórica, praticamente, porque essa área sempre foi um pouco dominada por agrônomos, engenheiros agrônomos, que são habilitados legalmente para fazer laudos de vegetação e etc. Essa área, você diz, a parte da secretaria? Da secretaria e também de consultoria no setor privado. São áreas que foram historicamente muito dominadas, né, digamos assim, por agrônomos, mas que agora tem muito biólogo entrando também. Tá. Então eu acho super importante que os alunos saibam mesmo que existe possibilidade de trabalho, sim, fora da pesquisa e fora do ensino, e que muitas vezes são trabalhos muito legais. Você sabia, na época da sua... Porque assim, você estava na parte acadêmica. E, há um tempo atrás, se hoje em dia está começando a falar, há um tempo atrás, você está há quanto tempo lá na secretaria? Eu tô há 6 anos. Então, há 6 anos atrás, já 7 anos atrás, 8, que você demorou 1 ano e meio para... Vamos falar, se hoje em dia quase não se fala, mas está começando a ter essa demanda para entrar outra coisa, trabalhar em outra coisa, que não seja academia, lá atrás não se falava disso, nada, né? Então, assim, como você ficou sabendo que você poderia, como bióloga, trabalhar em outras coisas além de dar aula? Então, foi com uma disciplina de adequação ambiental da pós-graduação aqui da Unicamp junto com a Exalc, que tem esse viés super aplicado. Então é uma disciplina da pós, é eletiva, ela é bem disputada, inclusive, foi difícil de conseguir fazer, mas consegui. É lá ou aqui na Unicamp? É de campo. É de campo. Interessante. Cada ano eles fazem, na verdade ela é ano sim, ano não. Tá. Então, porque um ano eles fazem essa disciplina, no outro ano é a de taxonomia de campo. E foi aí que eu comecei a tomar pé e ver a galera da Exalc, eles mesmos, que vários alunos já fazem consultoria e tal, aí que eu comecei a ver que isso existia. Não só pela aula e pelos professores, mas pela galera também. Os alunos que já faziam. Isso, os alunos que já faziam. Essa disciplina eu fiz em 2006 e aí em 2008 eu já prestei o concurso, quer dizer, foi um pouco na sequência, assim. Mas até então eu nem sabia o que... Assim, eu sabia, lógico, que existia um código florestal. Mas se me perguntasse de regras específicas, não fazia a menor ideia. Sim. Não fazia a menor ideia. Pra mim, a área, até então, a área protegida era unidade de conservação. Eu não tinha ideia das outras áreas especialmente protegidas pela legislação que existe. E aí foi aí que eu comecei a ter um pouco mais de contato. E comecei a estudar e logo apareceu o concurso. Então calhou, assim, que foi tudo meio na sequência. Então o que te despertou foi ter feito essa disciplina de adequação ambiental, isso. De novo, não foi na Unicamp, não foi dentro da parte acadêmica que você ficou sabendo disso. Não. Interessante, fica a dica para nós, professores, no mínimo, quer dizer, um dos objetivos desse podcast é isso, né, ficar o pessoal sabendo, mas no mínimo a gente tem que citar, né, então isso é interessante. Beleza, aí você defendeu, quer dizer, entrou lá, logo depois ficou 6 meses nessa luta, defender a tese, né, pelo compromisso e tudo, defender o doutorado. E aí, qual foi, assim, o choque? Você teve algum choque de realidade, assim, como é que foi para você passar de uma coisa estritamente acadêmica, revisão teórica, da estatística, né,
para um trabalho estritamente prático, estritamente não, é bem prático, que você não foi formada para isso. Teve alguma dificuldade, alguma adaptação? Como é que é? Teve, principalmente no que se refere a lidar com pessoas, porque quando a gente está na academia, a gente pensa muito em áreas protegidas, pensa muito em que propriedades nas quais não está sendo seguida estritamente a legislação são todos criminosos ou, enfim, pessoas de má fé e etc. E aí, quando você chega lá na ponta da linha e você vê que o cara que foi autuado e que tomou uma multa, porque eu trabalhei um tempo na fiscalização, hoje em dia não tô mais, e você vê que na verdade é uma pessoa muito humilde, que não tem a menor condição. Então, no começo, esse choque de realidade de sair de uma bolha em que existe um mundo perfeito, em que a unidade de conservação é respeitada, em que a vegetação é linda e que nada de errado acontece, e de repente você cair no mundo real em que as pessoas são reais e ela não é tão preto no branco, quer dizer, o cara que é um degradador, é um criminoso. Você vê que é uma pessoa e você se compadece daquilo, e ao mesmo tempo você tem que aplicar a mesma lei pra todo mundo. E aí você dá uma multa pro cara que você tem certeza que ele nunca vai conseguir pagar, ele fica arrasado, chora na sua frente, e você fica compadecida, né? Assim, no começo foi bem difícil, mas é assim, eu acho que a gente vai também dando uma calejada, né? Sim, porque acho que assim como qualquer profissão, sei lá, assim como um médico deve sofrer no primeiro paciente que pede, depois ele acaba se habituando um pouco com isso. Mas pra mim, a minha maior dificuldade no começo foi isso, de perceber que a gente vive realmente na academia numa bolha do mundo perfeito, e quando você cai no mundo real, você vê que tem pessoas reais e que tem, de fato, gente de má fé também. Não vamos dizer que não tem, porque tem. Outra coisa que eu acho interessante dizer também é que a gente também é formamos, né, botar a culpa, né, acabamos, se não tomar cuidado, formando a ideia de que o mundo perfeito é sem pessoas, né? Você tira as pessoas do lugar que a gente exclui as pessoas do ambiente natural, né? Natural e tá resolvido o problema. Sim. E não é isso, né? Tanto a unidade de conservação pura tem a pressão das pessoas de fora para dentro, e também, se você pegar e for tentar garantir uma conservação só baseada na unidade de conservação que exclui as pessoas, a gente vai ser 1%. Sim. Vai, né? E se a gente conseguir fazer as duas coisas, né? Se conseguir fazer que o Código Florestal funcione na prática realmente, como está tendo essa tentativa aí, eu acho que isso vai ser até melhor preservado. Quer dizer, você mistura ser bom para as pessoas e ser bom para... E também as unidades de conservação, né? E assim, a própria lei, esse novo Código Florestal, que já não é tão novo, é de 2012, a própria lei prevê vários usos sustentáveis. A questão é que falta regulamentar, né? Então, a lei diz que você pode manejar a sua reserva legal, a lei federal, mas ela não te diz como você faz isso, ela deixa para os estados regulamentarem. E aí é disso que a gente está correndo atrás agora, de dizer de que forma você pode, quer dizer, quanto você pode extrair de uma espécie madeireira, ou quanto você pode extrair de um recurso não madeireiro, de fruto, semente, cipó, e por aí vai. E aí é o momento que é o que eu acho mais legal, que é quando a gente consegue fazer a ponte entre a pesquisa acadêmica e a política pública. Eu acho que esse é o ponto, de fazer a ponte mesmo entre a política pública e a pesquisa. Academia, e a pesquisa. Então tá. Aí eu tô ouvindo lá, eu sou aluno, e eu me amarrei. Falei, pô, legal, uma opção. Você fazer concurso para a Secretaria Estadual, no seu caso, ou uma municipal, Secretaria do Meio Ambiente. Mas o que faz? Tá, eu vou entrar lá e vou fazer o quê? Quais são as funções de quem trabalha na Secretaria do Meio Ambiente, seja estadual ou seja municipal? Não sei se isso varia. Varia? Tá. Então, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a gente tem diversas coordenadorias. Eu falei para vocês que eu fiquei um pouquinho na fiscalização, fiquei acho que uns 2 anos na fiscalização, e agora eu estou na Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, que é o que a gente chama de uma agenda mais positiva. Agenda positiva no sentido de que não é fiscalização e a gente não está atrelado à emissão de licença. Então vamos dizer que, embora seja obrigatório, por exemplo, um imóvel rural ter a sua reserva legal, aqui em São Paulo, que é de 20% da área do imóvel, a gente vai trabalhar com as pessoas que estão indo voluntariamente até nós para instituir essa reserva legal. Então é uma agenda um pouco mais positiva. Tá. Ou seja, as pessoas positivas no sentido que as pessoas nos querem procuram fazer isso. E você ajuda elas a fazer. Tá. Isso, e não porque a gente está forçando, né? Multando, ou o cara, para conseguir uma licença para, sei lá, reformar um barramento, ele precisa que a gente emita um parecer. Não, é uma coisa... Não é voluntária porque a lei obriga, mas é uma agenda positiva, digamos assim. É a forma como a gente gosta de tratar. Nesse momento, a nossa principal atividade tem sido fomentar as inscrições no Cadastro Ambiental Rural, oferecendo treinamento para órgãos conveniados efetuarem as inscrições, a gente também efetua, e começar a fazer essas análises dos cadastros ambientais que vai começar logo em breve. Então, dentro desse
do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental é que vão ser definidas, por exemplo, as faixas mínimas de recomposição, quais as APPs, né, as áreas de preservação permanente que os proprietários vão ter que restaurar, as áreas de reserva legal, a gente vai aprovar essa localização das áreas de reserva legal. Então essa é uma das nossas agendas. Aí tem algumas outras coisas que a gente também atua, não sou especificamente eu, mas outros colegas também, então eu vou falar um pouco mais por cima. Uma delas é FEHIDRO, que eu até trabalho, mas não tanto. FEHIDRO é um fundo que vem dos comitês de bacia hidrográfica, não só para restauração, mas a gente pega os projetos de restauração. Então são projetos de restauração financiados pelo Estado. Então a gente tem que acompanhar física e financeiramente o desenvolvimento desses projetos. A parte financeira é realmente muito chata, porque eu tenho que pensar se o cara vai fazer um polígono de 10 hectares, quantos metros de seca ele vai precisar? Eu tenho que fazer essa conta para saber se o cara não tá superfaturando o arame. Então tem todos esses detalhezinhos que são realmente muito chatos, mas a hora que você vai ao campo e vê em 2 anos uma área que era um pasto degradado, medonho, virando uma floresta, você fala, poxa, valeu a pena analisar aquela documentação chata, sabe? Sempre tem alguma coisa chata. Por mais que você goste daquilo, né, você sempre vai... Eu gosto de jogar futebol, tá bem, mas sempre tu vai ter que concentrar, vai ter que trabalhar no domingo, vai ter que trabalhar, né? Sim, sempre tem uma parte chata mesmo na função que você gosta. Então a gente tem esses projetos FEHIDRO, que são financiamentos do Estado. A gente só pega os de restauração, mas tem outros. Então tem, por exemplo, prefeituras que captam recurso para fazer o saneamento do município, por exemplo. E aí capta recurso do FEHIDRO. Tem que ter uma contrapartida, nunca é financiado tudo, é no mínimo 20% de contrapartida do tomador e tal. Mas são projetos financiados pelo Estado com cobrança do uso da água, basicamente. Bom, a gente tem uma outra agenda, que é a Agenda Madeira, que essa eu realmente não trabalho, mas falando muito por cima, toda madeira nativa no estado de São Paulo, ela tem que ter um documento de origem florestal. Isso é uma forma de coibir desmatamento, principalmente na Amazônia. Quer dizer, a gente não aceita madeira que não tenha um documento que ateste que ela foi extraída legalmente. Madeira no sentido de fazer móvel, madeira. Já madeira Isso, mesmo. Madeira. Não abre, né? Tem tora também, mas aí tem todos os desdobramentos possíveis. Tora, prancha, caibro, tem tudo. Nem sei dizer discriminar todos quais são. Até o produto final, até o consumidor final, que é a última pessoa onde para. Então, para cada transporte, tudo tem que estar documentado. Parece muito burocrático, de fato é um pouco, mas é uma forma de garantir que a gente não tenha madeira nativa e legalmente extraída no estado de São Paulo. É legal. Uma outra agenda que eu também não trabalho, mas que é bem interessante, são os projetos de desenvolvimento rural sustentável aqui do estado de São Paulo. Não sei se você conhece. Não. São projetos de fomento. Nesse segundo edital agora é basicamente para SAF, para sistemas agroflorestais. Então você pega assentamentos, cooperativas, tal, eles pedem esse financiamento, recebem os recursos e como produto eles têm que produzir uma safra dentro de SAF. Tá com SAF implantado e produzir uma safra dentro de SAF. E para isso eles recebem trator, lógico, não é um trator por assentado, é um trator para todo o assentamento, por exemplo. E recursos para desenvolver esses SAF, e como eles são pequenos proprietários, eles podem fazer em áreas de reserva legal, em outras áreas especialmente protegidas também, um pouco mais flexível, né? Para pequenos proprietários. Isso para evitar a degradação, né? Tipo assim, você tá uma parte degradada, você ajudam eles a melhorar aquela terra plantando uma floresta agrícola, né? Isso. Uma coisa assim. Aí tem uma safra, eles ganham dinheiro, deve ter uma parte para... Não, e mesmo numa reserva legal, que mesmo o pequeno proprietário ele é obrigado a ter uma reserva legal. Aí ele não tem. Pensa numa propriedade que é inteira pasto, aquela coisa medonha. Aí o cara ele vai ter que recompor a reserva legal, mas poxa, pro pequeno proprietário perder, muitas aspas aí, vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo aspas, perder 20% da sua terra, o cara vai chiar, pra ele é muita coisa. Pro proprietário rural, então, perder 20% da sua área é realmente uma perda grande, mas se ele puder usar essa área de uma forma que ele consiga compatibilizar a proteção da biodiversidade, que é uma das principais funções da reserva legal, com o uso econômico, que é outra das principais funções que está disposta em lei, né? Para que serve uma reserva legal? Tá lá, assegurar o uso econômico sustentável e proteção da biodiversidade. Então ele consegue, no meio de uma floresta, fazer um cultivo intercalar, por exemplo. E é possível inclusive ele extrair madeira desde que ele tenha um plano de manejo aprovado para isso. Para sempre, ou tem que ser uma época? Para sempre. Para pequena, para sempre. A gente está regulamentando isso ainda, mas eu acredito que vai ser para sempre. Não vou bater o martelo aqui porque a gente pode ainda pudar. Pode mudar, mas a princípio sim.
E quando você fala agenda, você está falando agenda assim, é tipo projetos? Isso. Na minha cabeça, então seria São linhas, são frentes de trabalho, assim. Frentes de trabalho. Legal. Então é meio isso. E assim, na verdade, a minha cereja do bolo e a parte que eu mais gosto é esse grupo de... A gente tem alguns grupos de trabalho dentro da secretaria e o que eu mais gosto e participo é esse de regulamentar o manejo de espécies nativas. Então, eu acho muito bacana porque é isso que eu disse anteriormente, a lei federal diz que você pode fazer um manejo de espécies nativas, mas não diz em que situação e nem como. Então não diz se você pode extrair todos os palmitos de uma área ou se você pode extrair 5% dos adultos a cada 10 anos. Não está escrito isso lá. Alguém tem que dizer como é que isso pode ser feito. Para garantir que seja viável ao longo do tempo. Sempre pensando, sempre uma visão meio antropocêntrica, né? Sempre pensando não é na viabilidade da espécie, é na viabilidade das próximas gerações humanas continuarem extraindo esse recurso. Sim. Mas tá valendo, né? Acho que contanto que mantenha, tá ótimo, né? Então... Aí essa é a minha parte favorita e que realmente é onde a gente consegue fazer a ponte entre a pesquisa e a política pública. Que a gente vai pegar, por exemplo, eu trabalhei com dinâmica de populações, tanto no mestrado como no doutorado, então eu vou pegar vários trabalhos, logicamente, da espécie específica, às vezes, que eu tô querendo regulamentar, por exemplo, o cambuci. Quanto de fruto de cambuci eu posso extrair de uma área sem detonar aquela população? A gente que já trabalhou com dinâmica sabe que a fecundidade é a menos afetada. Então, provavelmente, fruto eu sei que eu posso extrair bastante. Eu não vou ter nenhum estudo para cambuci, mas eu pego 20, 30 espécies arbóreas com uma história de vida muito parecida. E eu vejo que se você mexer na fecundidade não vai mudar nada a sua taxa de crescimento populacional, eu posso, de certa forma, inferir que aquilo vai ser semelhante. E, ainda mais, a gente pode criar uma demanda induzida na FAPESP, por exemplo, do tipo, galera, por favor, vamos estudar dinâmica de populações dessa espécie, porque tem uma demanda para manejo dessas espécies, e a gente precisa saber como elas se comportam na natureza para a gente poder regulamentar esse manejo. Então, essa é a parte que eu acho mais bacana, assim, é quando eu fico feliz, assim, muito feliz de estar fazendo alguma coisa bacana. E é ligado com o que você trabalhou, né? Sim. Que é bem interessante. Não, é realmente a aplicação daquilo que eu estudei no mestrado e no doutorado. Legal. Você se sente útil, né? Tipo, Poxa. Tudo aquilo que eu estudei eu tô botando em prática total, praticamente, né? Não, e é bacana porque, assim, a nossa equipe é muito heterogênea. Então, quando abriu esse concurso, não foi só para biólogo. Na verdade, ele foi um concurso que abriu para qualquer curso superior. É claro que, devido às especificações do edital, acabou entrando muita gente da área. Então, o que a gente mais tem é biólogo e geógrafo. Geólogo é o grosso da galera. Engenheiro florestal, alguns agrônomos e tal. Mas tem no meio engenheiro civil, dentista. E aí é muito legal porque você acaba realmente percebendo que você pode contribuir bastante. Tem uma equipe tão heterogênea, porque cada um contribui com uma parte diferente. Sim. Então eu percebo que, eu acho que eu sou uma das únicas que tem uma noção tão boa de dinâmica de populações. Sim. Então quando a gente vai fazer essa reunião do GT de manejo, eu preciso ir. Mas outras pessoas que trabalham com outras coisas que eu jamais pensaria também precisam ir. Isso é muito bacana de ter uma equipe bem heterogênea. Assim, né? Um meio multidisciplinar, só que prático, né? Prático. Isso é bem legal. E também, por último, acho que uma das últimas frentes de trabalho que eu atuo, que é o GT de exóticas invasoras. Tá meio parado agora, porque é uma agenda muito política. Enfim, o setor produtivo nunca quer que a gente diga que braquiária é exótica invasora, porque senão é capaz que a gente resolva regulamentar que não pode, sei lá, plantar no entorno de zona de amortecimento de unidade de conservação. Ninguém quer isso, né? Assim, ninguém não, a gente quer. Mas o setor produtivo não quer esse tipo de proibição. Então a gente tem um empecilho muito grande junto ao Consema, junto à Fiesp, por conta desse GT, então ele anda um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho, e nesse momento ele tá parado, mas eu tenho vontade que ele retome um dia. Mas isso esses projetos, essas agendas, né, essas frentes de trabalho, é daqui de São Paulo, digo assim, e isso muda com o tempo, ou isso é meio geral em todas as secretarias municipais? Porque assim, por exemplo, eu vou entrar... Desculpa, todas as secretarias estaduais e municipais. Então, eu não sei. Não sabe. Se muda muito, às vezes muda porque, vamos supor, muda o secretário, secretário do meio ambiente, muda. Mudou, a gente teve uma nova secretária que entrou no passado, faz um ano que ela tá, antes era outra pessoa. E aí, de acordo com uma mudança de interesses dele, pode ser que ele fale, gente, isso não é prioridade nesse momento, vamos focar em outra coisa. Isso pode acontecer. E muitas dessas atividades, elas são desenvolvidas diretamente na sede. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ela tem uma sede lá em São Paulo, capital, e 10 núcleos pelo interior.
e eu fico em um deles, que é aqui em Campinas. Então, muitas dessas atividades são centralizadas, mas como eles querem as contribuições dos técnicos que têm mais envolvimento com determinados assuntos, eles acabam chamando a gente. Tem vários que eu nem sou chamada, eu sou chamada pra esses porque é a minha área, né? Que é bem a área que eu atuo mesmo. Tá, você é chamada você tá nessa agenda de espécies nativas, do manejo das espécies nativas. O que você faz nessa agenda? Qual é a função assim, que você tem que estudar, pegar? Você recebe uma demanda no sentido, tem um projeto do fulaninho da serra que ele quer fazer o manejo e aí não, nesse momento ainda não, porque a gente está num passo anterior ainda. A gente está editando uma resolução da secretaria para dizer, fulano, quando você quiser apresentar seu projeto, ele tem que seguir esses critérios, porque não há critérios por enquanto. Então a gente está estabelecendo os critérios para que fulano possa submeter um projeto diante dos critérios que são colocados para ele. Entendeu? Mas a demanda é mais ou menos assim, gente, temos que regulamentar para agora, por exemplo, a gente já tem para Mata Atlântica uma parte, vamos começar para Cerrado. Temos que regulamentar manejo para as espécies de cerrado. Bom, qual é o arcabouço legal que a gente tem? A legislação que a gente já tem, o que ela permite. Por quê? Porque eu não posso fazer uma legislação estadual que seja menos restritiva que a federal, mas eu posso, menos jamais. Então, primeiro, estudar o que já existe de arcabouço legal. Segundo, o que nós queremos. Aí a gente senta e se reúne. Aí, terceiro, dividimos as demandas. Então, sei lá, eu vou pegar tudo que eu achar de dinâmica de populações de cipó. A outra pessoa vai pegar tudo que ela achar de dinâmica de população de herbácea. Palmito. E aí, uma hora a gente se reúne, a gente faz muita reunião via Google Docs para economizar tempo, dinheiro e enfim... Muita reunião via Google Docs. Skype, em algum momento, a gente tem que se encontrar mesmo, porque senão começa um a falar em cima do outro e aí já viu, né? As paixões falam mais alto, tem gente que fica nervosa. Outro dia me mandaram um abraçar a árvore, pô. Abraçar a árvore, Carol. Fica querendo proteger a árvore isolada. Enquanto aqui a gente vai pescar, lá a gente vai abraçar a árvore. Abraçar a árvore, meu. Tive que ouvir isso numa reunião. Mas é isso, aí a gente acaba se reunindo pra fazer as finalizações das coisas. Então, basicamente, a secretaria quem vai trabalhar nas secretarias com fiscalização, uma área, ou também com estabelecimentos de critérios e leis. Também é uma outra opção. Né? Também. E no meu caso também, que é o grosso do meu trabalho, a questão da adequação ambiental dos imóveis rurais. Então seriam essas três... Na verdade tem mais. Tem a Coordenadoria de Planejamento Ambiental, tem a Coordenadoria de Educação Ambiental, tem a Coordenadoria de Parques Urbanos, que eu não entendo muito bem, ela é recente. Só pra saber. Será que eu tô esquecendo de alguma coordenadoria? Eu acho que não, eu acho que são essas. CFA, que é de fiscalização, a nossa, que é de biodiversidade, de planejamento, educação ambiental e de parques urbanos, eu acho que são essas. São essas 5 principais frentes. E a fiscalização é a fiscalização mesmo. Na verdade, quem faz as autuações é a polícia ambiental e o pessoal só processa o posterior, assim, né? De, tipo, o que você tem que fazer pra restaurar a bobagem que você fez, entendeu? E por aí vai. O trabalho é no laboratório, não, vamos dizer, na secretaria, não no campo, ou vocês têm que ir para campo? Muito pouco. Na verdade, a gente vai a campo. Basicamente 2 coisas. Para verificar essas áreas em restauração, com esses projetos que são financiados pelo Estado, que a gente tem que acompanhar de muito perto, porque vira e mexe tem Tribunal de Contas, enfim, né? É dinheiro público, a gente tem que assegurar que ele está sendo bem usado, que ninguém provavelmente fotografar, né? Sim, identificar a espécie, dizer como é que tá a área, se já é suficiente a manutenção que foi dada, se já tem uma capacidade de ir sozinha, digamos assim, aquela floresta, de não precisar mais de manutenção e tal. E também por conta de compensação de reserva legal, porque a compensação é o quê? É quando você tem o seu imóvel, não tem a mata que você precisa, e você arrenda, compra uma mata de outra pessoa. Só que tem alguns critérios para que isso possa ser aceito. E um deles é que seja no mesmo bioma. E principalmente em área de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, você vai pelo mapa do IBGE, mas sim, você tem que ir pra campo. Não é preciso. Você tem que ir pra campo. Aí eu sempre vou, eu adoro. Como eu sou uma das poucas dentro da secretaria que gosta muito e que eu sei, né? Principalmente de Cerrado, sei bastante planta de Cerrado e tal. Às vezes é vistoria em área de outro núcleo, lá em Paranapanema e tal. Carol, você pode ir com a gente? Posso. Legal. Aí eu vou lá pra ficar identificando plantinha, assim, que é uma coisa que eu adoro fazer. Não, é legal, porque pode ser que tenha gente que não goste, né? De campo, então, quer dizer, e tem gente que não, eu preciso ir pro campo. É a menor parte. É a menor parte. Mas também quem gosta e entrar, também existe a opção de fazer. Como você falou, você gosta e... Mas é isso. Na nossa equipe nós somos em 5.
Eu e mais uma colega adoramos. Praticamente toda vistoria que tem que fazer, vamos nós duas, porque a gente gosta. E o outro cara que não gosta fala, nossa, que bom que vocês querem ir. Assim, eu não preciso levantar minha bunda daqui, sabe? Sair do ar-condicionado. Ar-condicionado instalaram só semana passada. Agora tem. Vamos pegar o mosquito já é uma grande coisa. Tá ótimo, né? E a frequência dessas viagens? 2 varia por ano, muito. 5 por ano, mais ou menos? Ah, não. Uma por mês, pelo menos. Às vezes a gente aproveita, espera juntar várias pra já passar 2, 3 dias. Pra não ficar gastando mais tempo de deslocamento do que de campo, de fato, né? Então, muitas vezes a gente espera juntar algumas, tal, mas não é uma média de 1 por mês, assim. Tá. Pra campo mesmo. Beleza. É pouco. É? É pouco, eu acho pouco. Pra quem gosta quem mais, né? Pra quem gosta, né? Lembrando tanto que você judiou de mim, Saquaré. Aquilo sim era campo, né? Às 5 da manhã, se a gente levantada. Mas você lembra, né, do que você me falou? O que eu falei? Que esse aqui, eu tenho que acostumar vocês com um campo muito ruim, porque depois disso qualquer campo vai ser bom. Eu ia falar Funcionou! Funcionou! Depois disso qualquer campo ficou moleza, depois de fazer campo com o Flávio. Gente, é sério. Tá vendo? Qualquer campo ficou moleza. Lembra que eu falava, mas que bom. O segredo da vida é nivelar por baixo, né? Se nivelar por baixo, podia ser pior, entendeu? Podia ser com o Flávio, meu campo, né? Foi, eu ainda fiz o pior ainda, que foi imposto Santa, mas isso aí é outra história, né? Legal, então, e o que tem essas funções, você falou do dia a dia, né? Então, não vamos dizer assim, porque tem as leis, né? O que a pessoa precisa estudar ou saber para fazer essa função bem? Não a prova. Quer dizer, tem a prova também, lógico, depois você pode até falar para passar na prova é importante, beleza, mas você conseguiu passar na prova. Quais são as coisas que, droga, se eu tivesse estudado isso direito lá, ou se tivesse sido dado isso direito na academia, ou seja, o que a gente poderia, até eu como professor, pensar assim, o que a gente poderia prestar atenção para treinar nossos alunos para quando se algum deles estiver na secretaria, no ambiente ou alguma função parecida, ele já tenha tido esse treinamento. Isso é por um lado do professor. Outra coisa é pelo lado do aluno. Tá. Você tem isso já. Presta atenção e corre atrás, porque isso é super importante. Aquilo que você achou que era não importante, então, por exemplo, quem é da área acadêmica e vai falar uma sugestão para um aluno de graduação, vai falar assim, estatística, aquilo que você acha que não vai estudar, não serve para nada, serve muito, presta atenção. E o que você, dessa área menos acadêmica, né, sugeriria, recomendaria para os alunos? Olha, uma coisa que assim, eu sabia que era importante, mas eu achava que eu não precisava guardar na minha cabeça, porque eu sempre podia consultar um taxonomista depois eu saber o nome de planta. É aprender a identificar planta com caractere vegetativo, sem flor, sem fruto, muda. Isso era uma coisa que eu... Não vou dizer que eu não achava que era importante, mas é aquela coisa que você... Igual qualquer outra coisa decoreba, que você acha que a hora que eu precisar eu consulto alguém, eu não vou ficar gastando meu HD interno com isso e não vou decorar. O custo-benefício não vale a pena, né? De gastar decorando. Eu uso muito mesmo no meu trabalho. E isso é uma coisa que, na verdade, nem foi na graduação que eu aprendi, foi na pós, e porque eu sou muito curiosa, porque eu não trabalhava com inventário, com levantamento, só que eu trabalhava num projeto temático que tinha uma galera que ficava junto com a gente no alojamento, que sim, estava trabalhando com levantamento, e na hora que eles ficavam prensando as plantas, eu ficava junto perguntando o nome de todas elas. 10 vezes da mesma planta, eles queriam me matar, mas eu aprendi alguma coisa. Pô, de novo, Carol, você tem certeza que você não sabe o nome dessa planta? E uma coisa que eu não aprendi na graduação, que eu tive que aprender na marra, mas que eu gosto muito hoje em dia, é SIG. É você saber mexer em software de SIG, você saber montar mapa, você saber sobrepor polígonos de propriedade com imagem de satélite, com carta topográfica. Eu não vou dizer que eu sou um asa em SIG, não, mas eu arranho e eu me viro no ArcGIS pra... Tudo que eu preciso fazer eu consigo. Às vezes eu faço do pior jeito possível, mas eu consigo fazer. Essa noção é super importante. Super. Eu não tinha noção nenhuma. Eu nunca tinha aberto o ArcGIS até entrar na Secretaria do Meio Ambiente. Então essa é uma coisa que eu tive que aprender. Não me assusta, porque eu nunca fui de ter receio de coisas que eu não sei fazer. Aprendi coisas super complicadas de estatística que eu nunca achei que eu fosse ser capaz. Então não foi exatamente um choque, mas... Falei, ok, vamos lá. Senta, alguém me explica, por favor. E eu tive que começar do zero. Catei um caderninho, anotando passo a passo. Aquele bem anti-burro, sabe? Que você anota, clique no quadradinho tal, sabe? Tipo, bem assim. O ArcGIS, eu vou te contar. Quanto botão. Quem inventou aquilo ali... Mas é maravilhoso, né? Dá pra fazer tudo. Você sabe ali, dá até pra fazer mais cafezinho, a gente fala, né? Fantástico, é muito legal. Mas é uma coisa que realmente eu só aprendi
depois, quando eu estava trabalhando. E a questão da legislação, que eu tinha tido, assim, fundamentos naquela disciplina de adequação ambiental, mas que é uma coisa que, de fato, não adianta, você só vai conseguir memorizar mesmo mexendo com isso. No dia a dia, né? Então, hoje, se você me perguntar que artigo do Código Florestal que fala de APP de nascente, eu vou dizer pra você. Sim. É o artigo 4º da Lei 12.651, entendeu? Eu sei de cabeça. Por que eu sei de cabeça? Porque eu escrevo isso 10 vezes por dia, entendeu? Por exemplo, a lei estadual, que saiu no ano passado, mas que ainda não está regulamentada, que é a lei estadual que fala sobre o Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Como ela não está regulamentada, a gente não está aplicando, se você perguntar qualquer coisa dela, eu vou falar, peraí que eu tenho que consultar. Sim. Por mais que seja uma coisa que é do meu trabalho, como a gente não tá usando, se você não vê todo dia, eu acho... É isso, você vai decorar pro concurso, porque infelizmente, não sei como é que estão os concursos hoje, esse concurso que eu fiz foi muito boa a prova, bastante coisa decoreba, assim mesmo. Mas também nem é um segredo. Tá. Eu estudei 2 semanas. Tá. Então, tipo, o pessoal fala, mas é quem passa em concurso porque é concurseiro, tá estudando a vida toda, não sei o quê. Não Não sei se eu dei sorte, mas tipo, foi isso. Parei, eu tava escrevendo já o doutorado, ou não, tava no campo ainda, é isso, 2008. Dei uma pausa de 2 semanas, sentei o bumbum na cadeira, peguei toda a bibliografia e li uma vez. Tudo que ia cair na prova eu li uma vez. E passei. Sim. Então Legal. não é nada de outro mundo também. Mas você recomenda pra galera pelo menos ter uma noção do direito? Ou... Ah não, tem que Tem que ter. ter. Tem que ter. Tá. Inclusive, eu acho que todo mundo. Sim. Todo A mundo. vida, A gente né? que trabalha na área, a gente tem que saber do que dispõe o Código Florestal. Inclusive, por que foi esse bafafá todo quando teve a alteração do código? O que a gente perdeu com essas alterações no código? Por que foi uma perda tão grande? O que teve de benesse? Por que foi bom para o pequeno proprietário? Várias questões que eles deveriam ter sido abordadas, já que mudou a lei, ninguém nem deu bola e continua um embrólio. Tipo, Sim. APPs em áreas urbanas, por exemplo. Rio Piracicaba que enche e alaga a casa... É APP, não deixou de ser APP porque é urbana e ninguém nem tocou nesse assunto, porque não tem muito interesse, né? Lógico, Politicamente falando. Sim. Então, eu acho que todo mundo que trabalha na área deveria ter noções. Vale Legal. vale a pena a leitura. E uma coisa, depois que você se acostuma à legislação, ela para de ser tão chata. Parece decoreba porque começa a entender, né? Isso. A lógica, né? Porque acho que talvez, não sei quem falou isso, quem me falou isso, que por ser da área humana, você tem a gente ser da área biológica, né? A gente tem um jeito de pensar, um jeito das disciplinas diferente, né? Uma lógica diferente. Quando a gente vai mudar de área, a gente já tem a dificuldade do assunto que a gente não gosta. Sim. Depois tem a dificuldade da lógica diferente. Depois que você, talvez, isso que você ia falar, depois você entende um pouco essa lógica, fica mais fácil. Eu acho que tem um complicador adicional ainda, porque É. a legislação, não sei se é assim em outros países, não faço a menor ideia, mas aqui no Brasil, pelo menos, nunca é uma coisa só. Então você vai pegar o Código Florestal, aí vai ter um decreto que regulamenta uma coisa, uma lei estadual que regulamenta outra coisa, uma outra resolução que regulamenta outra coisa. Você nunca vai pegar um texto único e falar, ok, se eu ler tudo isso aqui, eu tô sabendo tudo sobre esse assunto? Jamais. Entendi. Jamais. Os apêndices. Você sempre tem que estar pesquisando mais coisas. Sempre tem outras coisas, elas estão sendo constantemente editadas, tá sempre tendo projeto de lei para alterar alguma coisa. Então, não é uma leitura simples em parte por isso, porque não é um documento único que você vai ler de cabo a rabo e falar, ah, beleza, agora eu entendi. Sempre tem outros documentos que você tem que estar estudando. Entendi. Mas recomendo sim estudar legislação porque acho que é legal para todo mundo. É Legal. bacana sim. E para concurso é fundamental. Para quem Sim. tem interesse é fundamental. Então, o básico seria direito e noções de direitos e noções de GIS, né? Noções de parte de geografia, né? Isso, pra prova especificamente isso nem cai, mas pro trabalho, pro trabalho, do dia a sim. dia, sim. Tá. Sim. E no meu caso, entender de botânica me ajudou muito. E mais legal ainda, não só me ajudou, mas me levou pra uma situação em que as pessoas me chamam pra participar de outras Entendi. coisas que não necessariamente eu precisaria participar sendo uma técnica do interior, porque tem muitos trabalhos que ficam restritos à galera da capital, porque é mais fácil de operacionalizar e tal, mas eles acabam me convidando justamente por esse conhecimento em botânica que eu tenho, assim, Legal. e acaba me permitindo fazer mais coisas legais e que eu gosto mais. Legal. Então tem essa também. Mas digo, tem gente lá que não tem, como você falou, só você que tem. Tem gente lá que tem outras especialidades. Com Digo, se certeza. você não é botânico, não gosta de zoologia, alguma coisa assim, aquele conhecimento de zoologia talvez te leve pra fazer uma coisa que eles estão fazendo contigo, Ah, né? sim. Né? Não, a gente tem uma equipe de fauna dentro da Aham. CBRN, também só lá na sede, mas a gente tem equipe de fauna também. E talvez se te especializado em algum grupo importante pra eles lá, eles te levem também, né? Sim. Levem alguém pra lá. Legal. Tanto fauna doméstica como nativa, o pessoal tá trabalhando com... enfim, agora controle, por exemplo, de javali, que é uma espécie exótica invasora e tá dando um monte de problema. Tem o pessoal que trabalha com fauna também, é dentro da nossa coordenadoria de biodiversidade. Eu não mencionei porque é um Sim, sim. braço dentro da nossa coordenadoria.
E como é que rola se existe, né? Se é que existe conversa entre academia e secretaria? Você acha Secretaria do Meio Ambiente? Existe conversa de como que ou é só uma coisa eles lá, vocês aqui, como é que é? A gente tenta bastante. E é justamente pra gente que tá meio na ponta da linha Eu acho que pra quem tá mais lá pra cima e toma algumas decisões tal, seja um pouco mais fácil. Tá. Mas é isso, por eu já ter o meu histórico acadêmico, as pessoas acabam me consultando. Tá. O que nem sempre acontece pros outros, né? Enfim. Mas tem sim, principalmente pra área de restauração, que a gente tem um centro de restauração ecológica. E também para essas partes de manejo e controle. O controle de exóticas invasoras é o oposto do manejo, né? Você vai fazer um manejo na população, mas ao invés da ideia dela ser viável ao longo do tempo, você exterminar essa população ao longo do tempo. Então a ideia é basicamente a mesma, né? Então tem sim, mas eu acho que principalmente o que está mais puxando agora é essa questão da restauração e a parte de manejo. Mas a conversa seria mais consulta, né? Tem uma dúvida aqui, alguma coisa assim, ou é coisa oficializada mesmo? Não, acho que são mais consultas mesmo, consultas. Mas inclusive em 2014 foi publicada uma nova resolução da Secretaria, porque antes, quando você tinha que fazer um plantio, restaurar uma área, nem falando em plantio, quando você tinha que restaurar uma área até 2014, o básico era plantio total. Você vai lá e planta, nessa entra um monte de exótica. Mas não precisa plantar, a área tem resiliência, tem fonte de propágulo perto. E aí agora, justamente por estar tentando fazer essa ponte entre a pesquisa e a política pública, surgiu essa resolução no sentido de nós temos determinados indicadores que devem ser atingidos nos prazos de 3, 5, 8, 15 e 20 anos. Se você atingiu esses indicadores, não importa o que você fez. Se você plantou, se você conduziu regeneração, se você fez semeadura direta, qualquer técnica de restauração. Se você atingiu esses 3 critérios, que são diversidade de espécies nativas regenerantes, densidade de nativas regenerantes e cobertura do solo com espécies nativas em projeção. Tá. Tem os valores lá. Isso, tem os valores de referência. Se você não atingir nem o mínimo, você tem que readequar a sua técnica de restauração. Legal. E se você atingir o adequado, a qualquer tempo, não precisa nem esperar até os 20 anos. Tá. Se você atingir o nível máximo de 20 anos. Tá liberado. Então, quer dizer, a gente tá tentando o tempo todo aperfeiçoar de alguma forma, para não deixar engessado, né? Isso é bom para todo mundo, é bom pro público, né? Pra população como um todo. E é bom pra gente também, que não temos que ficar conferindo se o cara plantou 80 espécies. Ir pra campo e ficar contando quantas espécies ele plantou. Se seguiu a proporção de zoocórica, se seguiu a proporção de pioneira. Isso caiu. A gente quer ver a estrutura da floresta. Tá. Então... O antes não importa o que você fez, importa o que você tá atingindo. Não me interessa qual ação de restauração você vai tomar. Isso cabe ao restaurador decidir. Até porque tem bilhões, né? Então, cada um é mais caro, mais barato, gosta menos. Não, e o que era determinado antes que o plantio total é o mais caro. É o mais caro. E mais difícil, né? Sim. E é legal saber que está começando essa ponte, que eu acho que é difícil, dessa ajuda da academia desencastelar, né? A gente sair do castelinho e ver uma demanda pública, uma demanda das pessoas e conseguir adequar a pesquisa a essa demanda e a gente aproximar para ficar mais prático, mais aplicado, mais barato para o serviço. É legal. Fica a dica para os seus alunos de iniciação científica para fazer uns estudos aí de dinâmicas de populações com espécies comercialmente interessantes. Legal. Tanto para frutífera, porque aí a gente pode... Porque o problema das nativas para fruta é que elas não têm muita durabilidade, tempo de prateleira, mas aí você agrega valor, faz geleia, faz suco, polpa, enfim. E nisso entra esse programa de desenvolvimento rural sustentável, é muito nessa linha de financiar a máquina de beneficiamento para os caras fazerem polpa de cambuci, de jussara, que é o jussaí, né, que eles estão falando e tal. Então eu acho que é uma demanda super importante, que é saber como que essas populações de espécies comercialmente importantes, inclusive madeireiras, por que não? Por que você vai plantar eucalipto se você pode plantar guanandi? Mas vai tirar depois. Cara, você vai deixar o guanandi lá 70 anos fazendo uma floresta. É muito melhor do que um eucalipto aquela vazio, um deserto verde, assim, né? Que não tem um subbosquezinho, né? Deixa lá 80 anos, depois é melhor por 80 anos do que nunca, né? E outra coisa legal que você falou isso, que eu sempre gosto de falar e frisar, essa bobeira de pesquisa prática com pesquisa básica contra pesquisa aplicada. Não, tem que fazer sempre aplicado. Não, claro você está na ponta, lá, querendo aplicar, e está faltando pesquisa básica. Como que é a dinâmica, ou seja, como que a população, os indivíduos
morrem, sobrevivem ao longo do tempo, isso é básico. Numa população natural, nem numa unidade de conservação que ninguém está mexendo. Você não precisa, lógico, se você quiser ir um passo além, já comparar uma população que está sendo objeto de extração e manejo com uma população intacta, lindo. Mas se você quiser partir do básico, tá lindo também, já é um subsídio que a gente tem para começar, entendeu? Sim. Então é super importante. E eu vejo muito pouco trabalho nessa linha. Porque eu acho que a gente tem uma... Não sei, pode ser uma impressão minha. Mas eu acho que a gente tem uma mentalidade muito de... Eu era muito xiita com isso. De que o que tá lá deixa intocado, não mexe. Quase uma coisa sagrada, assim, né? Bota a gente ali. Manejo de nativa, você vai extrair os frutinhos e os bichinhos vão comer o quê e tal. Claro, mas é por isso que você tem que pensar de uma forma ampla e não só naquela espécie que você está estudando, entendeu? Então eu acho que a gente tem que começar a pensar sim em manejo, principalmente em áreas que não são necessariamente protegidas. Porque é melhor que a pessoa extraia uma renda e maneje adequadamente aquela área do que coisas que eu já vi. O cara, ele deixa só uma casquinha, assim, ó, do fragmento e um donut no meio. Ele desmata todo o meio e deixa só uma casquinha em volta, achando que ninguém vai ver. Sorte que a gente tem o Google hoje, né? Satélite. Sorte que a gente tem satélite. Porque é isso, o cara tá tão crente, porque isso funcionava. Sim. Ah, não posso derrubar? Tá bom, deixa uma fileira de 3 árvores em volta e desmata todo o meio, entendeu? Então é muito legal você dar uma alternativa de renda para essas pessoas que não esteja degradando. E a gente tá falando de manter a conservação e transformar áreas tipo muito ruim, tipo pasto, em áreas manejadas, ou seja, a gente tá aumentando, né? Tá melhorando uma coisa que era muito ruim, né? Então mas realmente a gente tem essa cultura do que natureza é intocada, não toca, né? Não pode entrar homem lá, é um negócio, sai homem, sai humanidade, né? Então essa é uma coisa legal. Então eu acho que a gente tem que sim começar a pensar em novas formas e pra viabilizar, porque não dá pra pensar que as pessoas vão respeitar só porque não pode, sabe? Porque historicamente a gente sabe que isso não aconteceu. Sim. É obrigação, por exemplo, ter reserva legal desde 1965. E quantos proprietários tem reserva legal hoje? Nem sabe 50 anos depois. Sim. Entendeu? O que eu falo assim, talvez esse Código Florestal seja pior do que o antigo, na lei. Sim. Na teoria. Mas talvez na prática, ou seja, se rolar mesmo essa fiscalização, uma obrigação de fazer igual que está na lei, talvez na prática fique melhor. Para mim, o melhor, talvez o único realmente bom aspecto e instrumento criado por esse Código Florestal seja o Cadastro Ambiental Rural. Porque, acreditem se quiser, pela primeira vez a gente vai ter uma visão espacial de todos os imóveis rurais. Primeira. Antes, como é que era? O cara precisava instituir a reserva legal, ele chegava lá com uma planta do imóvel dele, uma proposta, um laudo de caracterização falando que vegetação que tinha lá. Se eu quisesse, eu ia lá na área dar uma olhada. Se eu não quisesse, eu aprovava de acordo com o que ele me falou. E acabou. Eu não estava vendo o vizinho, se essa reserva legal está formando um corredor entre os dois vizinhos. Então, pela primeira vez, a gente vai ter uma visão espacial sobre os imóveis rurais. Então, é o que eu tiro de melhor para mim desse Código Florestal. E é fácil depois, agora com essas ferramentas geográficas, né? Como chama, né? Sistema de informação geográfica, de você ter uma visão do todo, né? Dá uma procurada depois no site, a gente está começando, já tem algumas divulgações, chama DataGel. Esse site, ele tem lá, eles fazem um upload toda semana de todos os imóveis que já estão inscritos. Então você consegue ver no estado de São Paulo. Eu acho que só tá faltando as 2 últimas UGRs, que eles estão colocando por unidade de gerenciamento de recurso hídrico, né? Microbacia, mas não é microbacia. Eu acho que já chegou até 19, se eu não me engano são 22 no estado de São Paulo. Mas tá quase pro estado todo, já tá feito o upload. Toda semana eles estão jogando, então você consegue ver todos os cadastros, consegue lá colocar várias camadas. Então você consegue colocar a camada da imagem de satélite, da carta do IBGE topográfica, e aí dá pra ver se o cara deixou de indicar um curso d'água ou se ele indicou. Praticamente tudo que eu vou ver na minha análise, o público em geral pode ver também. Legal. Muito interessante. DataGel? DataGel. Depois eu vou deixar esse link também para quem quiser acompanhar. Se esquecer, você me escreve que eu te passo. E casos? Conta pra gente alguns casos assim que aconteceu, algum trabalho que você fez, uma vez interessante, ou que seja interessante, engraçado, alguma coisa assim, ou trágico, né? Ou que seja alguma coisa para ilustrar um pouco o seu trabalho para quem tá ouvindo, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás, um processo em que já havia sido instituída a reserva legal de compensação, o imóvel deficitário, quer dizer que não tinha reserva, era aqui em Campinas, e o cara compensou um imóvel lá em Paranapanema, dizendo que era Mata Atlântica lá, e lá é a área de transição. Já estava instituída, averbado em matrícula, sei lá por que cargas d'água, um juiz resolveu perguntar pra gente, pedir pra fazer vistoria na área.
Fizemos o que a gente chama de vistoria remota, que é com imagem de satélite. Olhando, eu falei, parece cerrado, hein? Só que isso foi instituído lá atrás, provavelmente numa época em que não se tinha esse tipo de ferramenta. Era campo ou não campo. Foram pelo laudo do técnico que foi contratado pelo proprietário, que dizia que era Mata Atlântica, e passou. Aí fomos lá ver. Chego na área, é um lindo pé de pequi. Cerradão. Cerrado lindo, cerrado maravilhoso. Então, é isso, a gente revendo os atos que foram feitos. Não dá pra dizer que foi má fé ou desatenção, simplesmente porque eram outras ferramentas disponíveis há 10 anos atrás, nem é tanto tempo assim. E a gente conseguiu corrigir esse erro, esse vício administrativo, que é o que a gente chama quando você tem um erro no processo, porque a gente foi na área e realmente constatou. E aí, se não fosse eu lá identificando o pequi, olha só. Legal. E o que ele tem que fazer agora? Teoricamente, ele tem que inventar outra área para... ele vai ter que ou recompor dentro do próprio imóvel. Ah, tá. Ele tinha espaço, mas não queria, é isso? Isso. Não, espaço sempre tem. É área agrícola, que ele não quer deixar de usar como área agrícola, porque tem uma aptidão agrícola. Às vezes é área plana, mecanizável. O cara não quer destinar isso para ser reserva. Uma área que ele pode arrendar para cana, entendeu? Entendi. Aí ele pega e fala... Não é o caso em Campinas, que não tem muito canavial aqui, mas enfim. Por exemplo, aqui as pessoas não querem destinar, porque é uma área em expansão urbana. Tá todo mundo esperando essas áreas que são rurais valorizarem e virarem urbana para poder lotear. Então por que o cara vai querer, se ele já era tudo patos? Porque ele só pode compensar se ele não tiver vegetação dentro do imóvel. Tá. Então, assim, impossível de fazer dentro? Não tem vegetação dentro? Ok, pode fazer fora. Se ele estiver dentro, ele fala, não, amigo, primeiro você institui o que tem dentro, o que faltou você pode fazer fora. Tem que replantar o que não deu. Ou recompor dentro do próprio imóvel, ou procurar uma outra área para compensação, nesse caso, que é o que eu acho que ele vai fazer. E aquela, não era a casa dele, não? Será? Não era um sítiozinho do amigo, alguma coisa não que ele falou? Não, ele comprou mesmo. Ele comprou. Comprou. Entendi. Comprou ou arrendou, não lembro agora detalhes. Ele fez certinho, só que não sabia que aquilo era que era cerrado e achava que era Mata Atlântica. Beleza. Provavelmente caiu no erro do técnico que foi lá fazer a caracterização, entendeu? Sim. Por isso que a gente precisa de um bom profissional, olha só. Sim, nessa área. Legal. Que é o que a gente tava conversando. Falta muito, técnico, falta mesmo técnico bom profissional. A gente, infelizmente, pega bastante trabalho ruim pra avaliar. E a gente sente muita falta de bons profissionais nessa área. Principalmente, eu tô falando aí do setor privado, né? Do pessoal que trabalha com consultorias. Então, quando a gente pega uma coisa bem feita, é uma alegria. Chama os colegas pra ver, assim, gente, vem ver esse relatório, que lindo! Estampa aqui na parede. Mais ou menos, tira cópia, cola, né, na parede. Mais ou menos, é pra comemorar quando chega um negócio muito bem feito, assim. É difícil. Que pena, né? Uma pena. Porque tem muita gente boa aí precisando de emprego, ou querendo trabalhar na área. Podendo trabalhar na área. Olha, eu tenho sentido essa demanda de alunos interessados por trabalhar fora da área acadêmica, não só com você, outros colegas que são professores em universidades já falaram comigo sobre isso, já me pediram para ir falar com os alunos ou dar palestra e tal. E eu tenho achado muito legal isso, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu saí da graduação, eu não sabia que existia campo de trabalho fora da pós-graduação ou do ensino, que no meu caso eu fiz licenciatura também, eu poderia ser professora. Fiz o mestrado querendo muito fazer, foi muito por vocação mesmo. Eu quis fazer o doutorado, mas eu queria ter dado um intervalo entre um e outro, e eu não tive essa visão de que, nessa época, de que haveria essa possibilidade para mim. E eu acabei emendando o doutorado sem nem ter terminado o mestrado antes. Eu já estava submetendo o projeto de doutorado antes de finalizar o mestrado, super corrido. E eu queria ter feito isso de uma forma mais calma. E se eu tivesse, na época, tido essa visão de que eu poderia ter arrumado um trabalho, eu fui procurar emprego em escola, que era o que eu sabia que eu poderia fazer sem ser pesquisa. Se eu tivesse nessa época tido essa noção de que daria para fazer uma consultoria ou outra enquanto eu terminasse o mestrado, para escrever com calma o meu projeto de doutorado, eu queria fazer o doutorado, mas não atropelando uma coisa na outra, eu acho que teria sido bacana. Legal. Eu acho que teria sido bem legal. E assim, é isso, tem muito campo de trabalho para biólogo, tanto no setor público como no setor privado. No setor público a gente ainda tem IBAMA, IBGE, ICMBio. No setor público, você tá falando? Só setor público. Tá pra abrir muito. É que esse ano a gente tá num ano um pouco de contingenciamento de recurso. Mas estão falando bastante do concurso do IBGE e do ICMBio, que é possível que abra esse ano. Então, sempre tá abrindo. Pra quem tem interesse, é só ficar de olho. O pessoal que acha... Tem gente que já vai estudando sempre. Sim. Tem colegas que trabalham comigo e estão querendo prestar outros concursos que, assim...
Você tá estudando, mas pra quê? Não tem edital nenhum. Tô estudando. Sim. Não tem edital aberto, mas eu tô estudando. Todo dia o cara chega em casa, lê alguma coisinha, estuda um pouquinho e tal. Então, uma hora abre, né? É fato que a gente precisa. Por exemplo, aqui, pra você ter uma ideia, nós somos em 5 técnicos para 83 municípios. Nossa. Então, assim, é claro que a gente precisa de mais gente. Vai abrir concurso em breve? Provavelmente não. Mas... e pra quem é aluno de graduação, aqui no estado de São Paulo, eu acho que ainda tem os estágios da Fundap, né? Isso que eu ia te perguntar. Se eu sou aluno de graduação e quero fazer parte acadêmica, eu entro em vários laboratórios até achar um que eu gosto. Porque eu acho que eu gosto de, sei lá, biologia marinha, quando chega ali no dia a dia, não gostei. Eu acho que gosto de, sei lá, de botânica, eu chego lá, não gostei. De ecologia, não gosto. Eu consigo, como graduado, fazer, um aluno da graduação, consegue fazer estágio pra ver se gosta do dia a dia. Remunerado, inclusive. Remunerado, inclusive? Uns 800 conto ainda. Nossa, que legal. Não ganha mal não, acho que é um salário mínimo, 6 horas por dia. Bom, o aluno que acabou de cair da cadeira agora, o que ele faz? Eu quero estágio agora, tá meia-noite. Então, é que eu ouvi notícias de que a Fundap ia ser fechada, mas a gente ainda tem estagiários, então na verdade eu não sei, porque a Fundap é uma fundação do estado de São Paulo, não sei exatamente o que quer dizer a sigla, mas se chama Fundap, eles abrem como se fosse um concurso. Aqui na Unicamp sempre tem cartaz. Tá. E aí você faz esse concurso e se inscreve. A gente tem 3 estagiários da geografia com a gente, que ajudam bastante com essa parte de SIG, de georreferenciar planta e tal. Só que aí, como eu trabalho durante o dia, tem que ser aluno do curso noturno, né? Porque... Sim. Não tem como. Tem essa limitação do horário. Ou alguém que consiga ser mais flexível. Se pega uma disciplina e tranca. Isso, um dos rapazes está bem no final da graduação. Inclusive, ele é da Unesp de Rio Claro. Ele vai e volta de Campinas para Rio Claro. Nossa. 2, 3 vezes por semana. E aí ele, enfim, flexibiliza um pouco. Às vezes ele tem que sair mais cedo por causa de uma prova, ele faz a mais horas no outro dia. Enfim, mas dá sim. Mas é mais raro, você tem que estar mais no final da graduação com uma... Sim. Mas eu acho que a ideia é justamente pra quem tá no final da graduação, porque na boa, horizontes, o cara que trabalha lá, faz estágio com a gente, ele sai de lá sabendo ser consultor. E um bom consultor, porque ele ouve o tempo todo a gente criticando as bobagens que as pessoas fazem. Então, o que não fazer, ele já sabe. E vê os exemplos, né? Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, né? Pela prática, então, né? Pra quem faz estágio com a gente, sai de lá completamente habilitado pra ser um consultor. E vê se gosta, né? E vê se gosta. Porque às vezes o cara chega lá, achava que era aquilo que era bom, fala... Não, e às vezes ele acha que de repente, pro setor público não é pra ele, mas pra ele tá do outro lado do balcão como um consultor, talvez é mais negócio. Porque às vezes a pessoa não se adapta muito com o horário, com essa coisa de passar cartão, que realmente é chato, a parte né? chata, né? É chato, né? Você ter que bater o dedo quadrada, lá todo dia, né? Não, vamos dizer que não é legal, né? Mas assim, às vezes uma pessoa que não se adapta pra isso, mas é isso, ele prefere trabalhar de consultor, ele vai lá, passa uma semana no campo, depois uma semana fazendo laudo e as outras 2 semanas do mês descansando, entendeu? É perfeitamente possível. E mesmo se não tiver, por exemplo, eu tô imaginando agora uma situação, não tem bolsa, essa fundação aí dançou. O aluno é diurno. Ele não tem tempo para fazer durante o dia, mas ele pode fazer nas férias. Ele nas férias dele, né, janeiro, vamos dizer assim, será que ele não pode fazer informalmente, no sentido de... Não sei. A gente teve uma estagiária que ficou 2 meses de férias. Ela era de que município? Não, os 2 meses das férias da graduação, ela entrou no estágio, ela fazia engenharia ambiental, não me lembro em que cidade, mas não era Campinas. É isso, ela entrou em dezembro e saiu no meio de fevereiro. Ela chegou e falou, gente, olha, eu aceitei a vaga, só que eu só vou ficar 2 meses, 2 meses e meio, porque minhas aulas voltam e eu não vou ter condição. Ela fez isso. Ela pegou as férias dela pra estagiar com a gente. Legal. E recebeu. No caso, ela recebeu. Legal. Informalmente, eu acho que não, porque pode dar problema, né? Trabalhista. Eu acho que a gente não pode aceitar. Se alguém denuncia, eu acho que não, acho que a gente não pode fazer isso, não. De qualquer maneira, dá pra fazer nas férias, né? Sim, se o cara tá com problema de horário, dá pra fazer nas férias dele, né? Férias inclusive o pessoal da Unifal, que é aqui do estado de São Paulo, quiser estagiar com a gente. Legal. Podem fazer o concurso da Fundap. Vou deixar os contatos depois da Fundap, dessas coisas no post. Então e meu e-mail você pode deixar pro pessoal também. Legal. À vontade. Vou deixar seu e-mail não lá sei também. se tem um texto embaixo. Tem um post, né? Explicando. Explicando tudo. Pode colocar meu e-mail lá para contato, de preferência institucional. Com certeza. Pra não estar de férias, né? O WhatsApp, oi. Pode passar meu e-mail, se o pessoal tiver dúvida, que quiser saber sobre a legislação para começar a estudar, posso passar umas coisas também.
também. Beleza, pode entrar em contato comigo sem problema. Então, Carol, obrigado por agradecer mais uma vez o tempo que você deu aqui pra gente a entrevista. Acho que foi bastante legal no sentido de ter uma ideia de que faz, né, o que você está fazendo lá, essa transição sua de academia, formada a academia, virou direto para o mercado de trabalho. Quer dizer, quem está com essa preocupação, pelo menos tem um exemplo de como foi, né? Então então vou fazer isso, fazer aquilo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, né? Então acho que deu para ter uma noção aí. Agradecer a você de novo. Eu que agradeço. É uma boa desculpa, né, para encontrar os amigos dessa entrevista. Não, é sempre bom mostrar para os alunos que existe essa possibilidade mesmo, porque foi uma dificuldade que eu enfrentei quando eu... Não dá para dizer dificuldade porque eu estava curtindo fazer a pesquisa, mas logo quando eu acabei, fiquei cansada do doutorado, foi bom saber que existia isso e eu não sabia. Uma vontade, né? E é sempre legal mostrar para os alunos que existe campo, sim, para biólogo fora do mercado de trabalho e sim, estamos precisando de bons profissionais nessa área. Legal. Então, por favor, gente. Vamos dedicar. Venham aí, né? Beleza, gente. Então, até mais um episódio. Até o próximo, então. Tchau, tchau.